Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com a tua família. Seja muito bem-vindo aqui no canal Rodrigo Libório, onde trago mensagens de fé, de esperança, a palavra de Deus para os nossos corações. Meus irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e agradecer a todos vocês pelo carinho, pela força e pelo apoio. Estamos aqui quase chegando à marca de 5.000 inscritos e é um motivo de eu agradecer a Deus por essa vitória, porque só Deus sabe o quanto a gente passa uma luta tremenda, uma batalha tremenda, e às vezes as pessoas perguntam assim: fazer vídeo para a internet, levar a palavra de Deus, meus irmãos, é luta constante, é luta diária, e só Deus sabe o que a gente passa. Então, assim, meus irmãos, confesso que muitas das vezes o inimigo ele fez, né? Como ele atenta a todo mundo, né? Então ele já veio até mim para mim desistir, para mim parar. Só que eu sempre estou ali aos pés do Senhor pedindo força e o Senhor tem me dado muita força, né? Nesses tempos para poder continuar, prosseguir aqui com o canal. E eu louvo e engrandeço ao nosso Deus porque por essa vitória, por estarmos chegando aqui a marca de quase 5.000 inscritos. Então é um motivo de eu agradecer muito a Deus. E agradecer a todos vocês, meus irmãos, porque também se não fosse por vocês também, o que seria do canal? Então, eu sou aqui muito grato a cada um de vocês, a todos os irmãos, a todas as irmãs que assistem o vídeo, que gostam aqui do Rodrigo Libório. Então, gratidão, meus irmãos. Obrigado, obrigado mesmo por tudo. Eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo para que vidas possam ser tocadas e alcançadas e transformadas. E também, claro, para o engajar do canal, para o crescimento do canal. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Meus irmãos, hoje Deus traz aqui avante, Deus tocou em meu coração para estar lendo a tua santa e bendita palavra que se encontra no livro de 2 Coríntios. Eu estarei lendo alguns versículos do capítulo 2, perdão, de 2 Coríntios, capítulo 12. Então eu estarei lendo alguns versículos. E eu vou dar início aqui no versículo 9. Então, meus irmãos, quem puder estar com a Bíblia, acompanhar, quem puder, é muito bom. E é sempre bom também vocês lerem o capítulo todinho, porque aqui no caso eu estou lendo alguns versículos. Amém? Então vamos dar início aqui à leitura com a ajuda de Deus. E a palavra, ela diz assim, ó: Mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém, meus irmãos? Aqui é a passagem no qual Paulo, ele, uma história muito linda, né? Para quem já conhece a história de Paulo, né? Paulo, ele perseguia cristãos e ele foi transformado, né? Então, naquele exato momento, Jesus, com uma voz potente, falou aos seus ouvidos: Paulo, Saulo, por que me persegues? Né? E naquele momento Paulo veio a ficar cego e, e Deus começou uma transformação muito linda na vida de Paulo. Só que Paulo, ele foi preso por pregar o evangelho, por amor ao evangelho. E as cartas de Paulo, elas são lindas. Se vocês forem ler, elas são maravilhosas. Atos dos Apóstolos e aqui inclusive em Coríntios, é muito lindo. Então, Paulo ele foi preso e Paulo ele passou assim muitos anos da vida dele ali sobre aquela prisão romana. E olha só, meus irmãos, o que Paulo enfrentou ali. E mesmo assim, ele conseguiu escrever as cartas e está aqui, né, a palavra de Deus para todos nós podermos estar
lendo, né, e poder interpretar, né, pedir ajuda do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos dê clareza para entender aqui as Sagradas Escrituras. E naquele momento, Paulo estava sendo tentado até por Satanás, né? Então, assim, o que ele passou ali naquela situação foi muito difícil. Então, a palavra de Deus, ela fala aqui para todos nós, até mesmo em versículos anteriores, que, ó, do versículo 7, ó, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então ali tinha um demônio que estava atormentando Paulo. Olha só, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Então imagine só ele naquela prisão e aquele mensageiro de Satanás atormentando a vida de Paulo. E Paulo ele recorre ao Senhor. E olha só, 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim. Olha só, meus irmãos. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você. E o tema desse vídeo, meus irmãos, é esse: a sua graça me basta. Muitas das vezes passamos certas situações aonde nós não enxergamos a saída. Nós não enxergamos o horizonte, tudo escuro, e a gente fala: será que eu acabei por aqui? Será que aqui foi o meu fim? Será que eu não tenho esperança? E o Senhor, ele diz pela tua palavra: ainda há esperança. Assim como estava José naquele poço e ele não via, ele só olhava para cima e via: será que eu vou perecer aqui? Será que eu vou morrer aqui? Mas tinha uma esperança e tinha uma obra na vida de José. E José, no final das contas, foi parar como governador do Egito. Então, meus irmãos, lutas e provas nós iremos passar nessa terra, mas nós temos que estar sempre preparados, nós temos que estar sempre vigilantes, sempre em oração ao Senhor, pedindo a tua misericórdia, porque, meus irmãos, tudo nós iremos passar aqui nessa terra. Olha só o que fala a palavra aqui. Olha só, Cristo, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Então, meus irmãos, vamos continuar perseverante, vamos acreditar aqui na palavra de Deus que fala com todos nós. E é isso, meus irmãos. Vamos passar o que tiver que passar, mas vamos dizer como Paulo: a sua graça me basta. Então, meus irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos basta. Meus irmãos, às vezes as pessoas elas demoram para entender sobre a situação. E a situação que eu digo assim, que aqui nós vamos passar certas situações. E as pessoas às vezes ficam se apegando às coisas deste mundo. Mas esse mundo não reserva nada para nós. Nós temos que nos apegar às coisas de Deus. Nós temos que estar sempre conectado ao Senhor. Porque tudo aqui vai passar. Tudo aqui é ilusão. Então nós temos que estar vigilantes com o Senhor, buscando a Deus, orando, lendo a palavra, buscando a santidade. Quando nos prostrarmos diante de Deus, fala: Senhor, nos perdoa, Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu tenho errado muito. Eu tenho certeza, se você pedir ali de coração, de alma, o Senhor vai te perdoar. Porque o Senhor ama aquele que o busca, que tem um coração contrito diante da presença dele. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, a graça, ela é suficiente para nós. Independente do que a gente está passando nessa terra, nessa vida. Então, meus irmãos, vamos se apegar ao Senhor. E como, assim, meus irmãos, Deus, ele deixa a gente passar por certas situações.
Eu até anotei aqui, eu até vou ler aqui para vocês terem uma ideia do que acontece com a gente. Olha só, meus irmãos, a graça como suficiência. Deus, olha só, meus irmãos, Deus nos dá o que precisamos, não necessariamente o que queremos. A graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades espirituais. Então, muitas das vezes a gente quer aquilo, mas na verdade, será que é a presença de Deus? Você consultou a Deus para ver se é da vontade dele? Se é da vontade de Deus aquele emprego, se é da vontade de Deus aquela situação que você está prestes a assinar. Então a gente tem que colocar Deus acima de todas as coisas e buscar dele se é da vontade dele. E ele sabe de todas as coisas, como diz aqui. E olha só, meus irmãos, a graça em meio à fraqueza, a força de Deus se manifesta quando reconhecemos nossas fraquezas. Então nós temos que reconhecer diante de Deus que somos pecadores, fracos. Como Paulo estava passando naquela situação, ele estava ali terrível, meus irmãos, na prisão, sabe Deus como ele estava, e ainda sendo tentado pelo mensageiro do inimigo. Então, meus irmãos, nós temos que ser forte. Nós temos que ser forte, buscar a força em Deus. E olha só, a graça que fortalece. A graça de Deus nos dá força para enfrentar desafios e superar obstáculos. Meus irmãos, a força de Deus, ela nos dá força. E é isso que nós temos que ter, força para enfrentar o dia a dia, força para enfrentar os obstáculos, forças para enfrentar as batalhas espirituais. Então hoje Deus derrama força, Deus derrama esperança, Deus derrama mais fé sobre a nossa vida, para que nós possamos caminhar até o último dia do nosso peregrinar nessa terra, para que no final de tudo nós possamos estar diante do nosso Deus. Isso é o mais importante, é o que nos reserva, meus irmãos. Então, o desânimo bateu, jogue ele para lá, fala: isso não me pertence. Maior é o Deus que está comigo. E o Deus que está contigo derrama alegria sobre a tua vida. Levanta a tua cabeça, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel, está contigo e com a tua família. Tenha força, assim como Paulo teve força até o último findar de sua vida. É assim que nós devemos estar, para que no final de tudo possamos estar na Nova Jerusalém. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Essa é a palavra que Deus tocou em meu coração. E até o próximo vídeo, assim Deus permitir.